Pessoal. Bom dia a todos. Declaro aberta, então, a 9ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo número 198/2021, às 9h19 do dia 23 de setembro de 2021. Presentes este vereador, o Biratã Castro Santos, presidente da comissão, vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, e os vereadores Edmilson Marinho Júnior, ou da Silva Júnior, perdão. Também aqui presentes no plenário, vereador Luiz Carlos Bastazini, vereador Ivo Leite, empossado ontem, substituindo o Coronel Meira, membros da imprensa e amigos que nos acompanham. Doutora Fernanda Magalhães está online, por enquanto são esses os que estão participando. Quero desejar um bom trabalho para todos, um bom dia. E vou passar então a nossa nobre vereadora e relatora o trabalho de ler o ofício que recebemos ontem, o ofício GP número 1647/2021, da autoria da senhora prefeita municipal. A senhora podendo fazer a leitura. Está aqui. Pensei que já estivesse, irmão. Perdão. Bauru, 22 de setembro de 2021, ofício GP 1647 de 2021. Ao senhor presidente, atendendo ao pedido feito através do ofício da ALCEI FERSB 2421, da Comissão Especial de Inquérito da FERSB, que trata de convite para minha participação na oitiva virtual do dia 23/9/2021, às 14 horas, venho solicitar alteração da data para o dia 1º de outubro de 2021. Sendo só, para o momento, subscrevam me apresentando meus protestos de consideração. Sem mais, atenciosamente, Suelen Rosim, prefeita. Nós recebemos a informação, então, de que houve o reagendamento proposto para o dia 8/10, né? Só uma questão, presidente. Pois não. Foi enviado para a prefeita convite para participação virtual? Presencial. Tá. Porque na resposta nós temos pedido a todos, tem sido pelo menos a minha colocação aqui, sobretudo para os servidores, inclusive da área da saúde, não é? Se nesse momento em que a pandemia tem um momento, vamos dizer assim, que inspira menos cuidado, me parece que a postura do diretor administrativo financeiro da FERSB é mais condizente com o momento do que, por exemplo, do secretário de saúde que fez virtualmente. Eu acho que esse contato direto ajuda muito e dá uma demonstração também de que não houve equívoco nos posicionamentos anteriores em relação à questão da pandemia. Por isso eu estranhei ela responder convite virtual. Então não foi convite virtual. Eu queria deixar consignado aqui que o secretário solicitasse da prefeita a possibilidade. O convite é feito, ela escolhe virtual ou presencial, mas que fica aqui o apelo para que o comparecimento da prefeita, que inclusive já teve nessa casa aqui na semana passada, para debate de um outro tema numa comissão, que também nessa da FERSB, que é tão importante, venha presencialmente. A gente vai poder encaminhar dentro do que é rotineiro, né, que fazemos aqui, convidamos. Também concordo com a senhora que presencial é muito importante e fica até melhor para quem é ouvido, né? A gente reitera isso. É claro que deixando claro que se a pessoa não puder atender, claro, melhor que seja ouvido ou não ouvido, né? Não, do que não ouvido. Eu particularmente manifestei, inclusive, ao presidente da casa que o ocorrido na CEI da pandemia em relação ao ex-prefeito Clodoaldo Gazeta não me pareceu pertinente, não me pareceu correto.
você obrigar a uma das modalidades quando ainda não existe por parte da Organização Mundial de Saúde nenhuma declaração de que acabou totalmente a pandemia. Enquanto não acabou a pandemia, a inspiração de cuidados requer uma posição que cada um deve avaliar. Então, nós não vamos impedir naturalmente a participação virtual de ninguém. No entanto, pelo momento da pandemia na nossa cidade, é extremamente recomendável que se faça essas oitivas presencialmente. Sim, senhora. Estaremos fazendo o encaminhamento. Presente com a gente também o consultor jurídico da casa, que eventualmente vai fazer um... Eu pedi, claro que já é uma deliberação dessa comissão, a participação do diretor jurídico e do diretor financeiro, mas eu tenho uma questão para o Lima, para a gente só, do ponto de vista público, né, as pessoas entenderem. Nós estamos com um dos membros da SEI em viagem, portanto licenciado, o vereador Meira, e foi empossado na tarde de ontem o vereador Ivo Fernandes. Eu gostaria que o diretor jurídico possa nos explicar como é que se dá isso. Nessa semana nós temos uma vacância, uma eventual substituição, caso o afastamento do vereador Meira alongue-se para a próxima semana, seria no plenário, essa indicação por parte do PSL, seria uma nova indicação. Como é que juridicamente fica a SEI hoje, tendo 4 membros, até onde vai o meu entendimento jurídico? Senhor presidente dessa comissão especial de inquérito, senhora vereadora relatora, os demais vereadores, membros da fundação, da administração municipal, todos os presentes, imprensa, meu bom dia. Com relação ao questionamento da nobre relatora, senhor presidente, o que nós temos por disciplinamento no nosso regimento interno? Então, nós vamos alcançar as questões que disciplinam a Comissão Especial de Inquérito a partir do artigo 57, que diz assim: as comissões especiais de inquérito são constituídas para apuração de fato determinado ou para fins delimitados e sempre por prazo certo, cabendo ao plenário, esse que eu acho é o ponto a ser aqui destacado, cabendo ao plenário designar os vereadores que as compõem, assegurando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos nas suas composições. Então, a eleição dos membros da Comissão Especial de Inquérito, que é uma comissão temporária dentro dos trabalhos administrativos do Legislativo Municipal, a indicação desses membros são realizadas pelo plenário da Câmara Municipal, ou seja, em sessão ordinária, quando acontece, e que acontece todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, no Parlamento de Bauru, e é neste momento que se indica os membros de uma comissão especial de inquérito, que é uma comissão temporária, como o artigo aqui disciplina, né? Nós não temos no nosso regimento um disciplinamento taxativo sobre substituição, né? Então, nós fazemos por analogia às comissões permanentes, como elas são reguladas. E quando existe uma vacância, quando existe um licenciamento, quando existe um impedimento de um dos membros que faz parte de uma das comissões permanentes da casa, o ajuste, ele é disciplinado pelo artigo 32, que diz assim: nos casos de vaga, licença ou impedimento de membros da comissão, será promovida sua substituição, pelo tempo que durar a ausência do titular, sendo o substituto escolhido, sempre que possível, dentro da mesma legenda partidária do substituído, e senão pelos critérios já definidos. Então, eu entendo, se houver o alongamento do licenciamento do vereador Meira, que é membro dessa comissão, o plenário, na próxima sessão ordinária, precisaria indicar um outro membro a compor a comissão especial de inquérito enquanto houver essa vacância, né? Dentro, se possível, dentro da mesma legenda,
né? E a legenda do vereador Meira é o partido PSL. Certo. Hoje, quem o substitui, que tomou posse na data de ontem, foi o vereador Ivo, ou o vereador Borgo, que fazem parte da legenda. Mas quem tem que deliberar isso é o plenário. Nós não temos a figura do suplente, né, dentro da comissão. Então, existe a vacância, a comissão não fica prejudicada nos seus trabalhos ordinários do dia de hoje, porque não traz um impedimento que ela obrigatoriamente tem que funcionar todos os seus atos com 5 membros. Existe aí essa vacância temporária, mas que não prejudica, e se prolongar, né, eu entendo que segunda-feira seria a data apropriada para eleger um novo membro que substituirá o vereador Merba, que é titular da comissão especial, eleito pelo plenário da Câmara Municipal, nos atos subsequentes ou posteriores, até que ele retorne à titularidade do seu mandato. É isso. Satisfeita? Perfeitamente. Bom, então, queria também aqui informar, né, que nós estaremos também tomando ciência dessa questão jurídica. Até o próprio secretário, a quem a gente agradece muito, Augusto Júnior, nos adiantou algumas coisas que precisamos tratar, inclusive sobre questão de regimento interno. Talvez a gente precise conversar um pouco para entender e deliberar no plenário. Eu tenho uma outra questão, presidente. Pois não, vereador. Antes da oitiva, eu gostaria que a secretaria pudesse nos informar, ou Vossa Excelência, acerca da contratação do técnico contábil. Preciso consultar a diretoria administrativa e uma resposta na sessão. Eu consulto a diretoria administrativa e volto. Ok. Até o final da reunião a gente pode ir. Ou a senhora prefere antes da oitiva? Não, vamos à oitiva. Até em decorrência do seu horário. O senhor pode falar, Você tem informações, Lima? Só para colaborar, a minuta do contrato da empresa que os senhores solicitaram está pronta. Nós fizemos a manifestação na tarde de ontem, e a contratação possivelmente está pronta para acontecer. Já houve a cotação, e eu só estou trazendo essas informações, mesmo que não seja da minha do departamento ao qual eu pertenço, mas para colaborar. Sim. Porque ontem eu me manifestei nesse processo de contratação de uma empresa para que possa auxiliá-los na análise de todos esses documentos contábeis e contratos, notas fiscais, conforme os senhores solicitaram, né? Então, praticamente está aí quase em vista de se efetivar a realização da contratação de uma empresa. Por enquanto, 7.200 páginas o aguarda. Bom, então acho que agora a gente pode dar andamento aqui. Também preciso fazer Nós temos que deliberar quanto à data da oitiva do ex-prefeito Clodoaldo Gazeta. Informou que não virá no período da tarde. Não virá? Então teria que ser dia 8 pela manhã. 8 também, Pode ser. preferência às 14 horas. E a gente continua no cronograma, né? Beleza. É isso, vereador? A gente continua no cronograma de ouvir um e o outro dentro do período, da janela do tempo, né? A vereadora Chiara informou aqui no grupo que estaria entrando virtualmente. Será que dá para verificar se ela já está? Vamos ver aqui. Ainda não? Ainda não. Pelo menos aqui na galeria não está entrando. Ok. Acho que a gente vai ficar olhando também. Daqui a pouco, entrando, a gente se manifesta. Peço desculpas àqueles que foram convidados também para serem ouvidos hoje, por conta do atraso, as deliberações, enfim. Estamos em obra na casa, então se alguém ouvir um batido de martelo, talhadeira e coisa parecida, é porque a obra está em andamento no momento que a reunião está acontecendo. Então, primeiro agradecer, doutor Ed, por estar aqui, por atender o chamado presencialmente, que
mostra prestígio para a nossa comissão. O senhor será muito bem tratado aqui, com toda a delicadeza e educação que é peculiar aqui, pelo menos do Legislativo. Queria passar a palavra ao senhor, para o senhor fazer as primeiras considerações. Em seguida, os vereadores presentes, virtual e presencialmente, farão os questionamentos. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereadora Estela, locadora, Bastazin, Ivo, aos demais presentes, secretários, imprensa, bom dia a todos. Me chamo Ed Carlos Camargo, sou formado em administração de empresa, sou pós-graduado em controladoria e finanças, estou atualmente como diretor administrativo e financeiro da Fundação e estou à disposição da comissão. Ok. Muito obrigado, então. Vou passar a palavra à vereadora Estela, relatora, para iniciar as oitivas. Bom dia, Ed Carlos Camargo. Agradeço seu comparecimento virtual. O vereador Bira sempre pontua sobre a delicadeza. A educação a gente nunca deixa de lado, mas eu já lhe peço vênia porque eu sou conhecida pela dureza na minha postura. Isso não tem nada de ausência de educação, mas é seriedade com o assunto com que eu trato. Gostaria de perguntar inicialmente como se deu a sua entrada para a FERSB e esse assumir da diretoria administrativa financeira da entidade. E de quando a quando que o senhor está lá? Começou? É a primeira vez que entrou? Permanece no cargo há quanto tempo? Bom dia novamente, vereadora. Estou na Fundação desde junho de 2015 até o presente momento. A minha contratação, eu sou servidor público do município de Agudos. No momento, foi me chamado pela Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde da época do município, falou que se eu poderia entregar um currículo a ela, que ela fazia parte como membro do Conselho Curador da Fundação, que estava procurando um diretor. Entreguei um currículo a ela, quando tinha interesse, disse que sim, entreguei um currículo a ela. Posterior a isso, acho que aquilo que eu soube, foi entregado vários currículos para outras secretarias dos outros municípios também. Fizeram assim um processo de seleção, fui chamado para uma entrevista. Posterior a isso, chegaram a me convocar novamente para vir para conhecer e se eu aceitaria. A partir daí eu aceitei. Foi assim o que se deu da minha contratação desde junho de 2015 até o presente momento. Então o senhor é o primeiro e único diretor administrativo financeiro desde o início dos trabalhos da FERSB? Teve um em 2014 que começou junto com a doutora Cláudia, que foi acho que dezembro de 14, se não me engano, e foi até meados de 2015, mas ele acabou saindo. Eu não me recordo o motivo você não se lembra? Não tenho conhecimento do motivo. Ele acabou saindo e aí fizeram esse processo para... Você lembra quem é? Eu acho que foi até encaminhado em ofício, se não me engano, acho que é nome Dermerval, se não me engano, eu não me recordo. Não tem. Por favor. Foi enviado, logo antes de começar as oitivas, um e-mail ao, se não me engano, assessor da vereadora Chiara, que foi solicitado um e-mail com todos os nomes dos diretores, data de vigência, contratação, tá? E lá provavelmente vai ter o nome dele. Esse documento foi juntado? Não, porque foi para o assessor do vereador. Ah, tá. Não foi um trabalho da SEI, foi uma diligência da vereadora Chiara. Veio através do assessor dela, não sei como que se deu. Poderíamos, como ela é membro da SEI, Sim. solicitar a vereadora Chiara que compartilhe para que a gente não tenha que solicitar essa informação, e aí a gente vendo o período que ele permaneceu, possivelmente também seja interessante entender por que alguém permaneceu por um período tão curto na diretoria administrativa financeira, já que em 2014, até onde temos conhecimento, não havia ainda funcionalidade contratual da FERSB em relação a nenhum município, ou havia? Ela começou, acho que, efetivamente em janeiro de 15, né? Exato. Acho que foi quando começou efetivamente o primeiro contrato na UPA do Bela Vista, Sano. Sim, vamos tentar entender essa passagem relâmpago desse primeiro diretor administrativo financeiro. Ed, a Constituição de 88
consagrou, dentre os princípios da administração pública, o princípio da publicidade, impondo ao poder público transparência nos seus atos. No exercício da relação contratual com a Secretaria Municipal de Saúde, incumbe à Fundação Estatal Regional de Saúde a responsabilidade de prestar contas à população dos recursos utilizados para a realização dos serviços com a Prefeitura de Bauru, conforme descrito no artigo 13 da Lei 61646 de 2011, cuja redação trazemos aqui para essa reflexão. Artigo 13. A Fundação fará na cidade sede, semestralmente, audiências públicas para prestação de contas, avaliação financeira e funcional e metas a serem cumpridas para o semestre seguinte. Nesse contexto, eu indago ao senhor: quais foram as datas das audiências públicas realizadas pela Fundação no curso de todos esses últimos anos? Quando foram apresentadas as prestações de contas e planejamento e metas exigidas pelo artigo 13 da Lei 6146? Como se deu o desenvolvimento dos trabalhos de Vossa Senhoria no que se refere à publicidade dos atos da Fundação perante a população da nossa cidade? No que diz respeito a essas audiências, nós fomos convocados algumas vezes a participar da audiência de orçamento, onde apresentamos o que ocorria. Em prestação de contas, eu não me recordo de ter vindo participar de uma audiência específica para a prestação de contas da Fundação. Enviado a esta casa e dado publicidade via site, onde é encaminhado não só para esta casa, mas para todas as câmaras municipais dos municípios, o relatório circunstanciado que vai anualmente, onde é descrito todas as atividades, inclusive financeiras, da Fundação no período. A publicidade hoje se dá através do site da Fundação. Tá, se é isso que a vereadora perguntou, de todas as prestações, como o relatório circunstanciado, o balanço patrimonial, que também é enviado a esta casa anualmente. Então, não seria nenhuma precipitação ou leviandade da minha parte deduzir que desde o início dos trabalhos atuando, a FERSB não cumpriu o artigo 13. Se refere à audiência pública na Câmara, a audiência pública que nós tivemos participação foi no orçamento quando convocados. Então, mas veja que o artigo 13, Ed, dá uma atribuição para a Fundação. Quando a Fundação é chamada a falar na casa em outras audiências, como aconteceu diversas vezes, não se trata de um balanço de prestação de contas. Sobretudo quando é chamada na audiência do orçamento, trata-se de previsão. O artigo 13 dá uma obrigatoriedade formal para a Fundação no que pertine à prestação de contas, esse sim em respeito ao princípio da transparência. Então, eu pergunto a você, eu não estou sendo precipitada nem leviana em concluir que esse artigo, desde o início, não foi cumprido. Nunca houve a convocação de uma audiência para prestar contas pela Fundação. A audiência não. O único envio de prestação de contas a esta Câmara que nós fazemos é do relatório circunstanciado anualmente. Ed, observa-se entre as competências de Vossa Senhoria, no exercício do cargo de diretor administrativo financeiro, incumbe a elaboração da prestação de contas anual da Fundação, conforme exige o artigo 15 do Estatuto da Fundação. A referida prestação deverá ser submetida ao Conselho Curador para análise das contas da diretoria executiva, a qual o senhor também participa como membro, devendo o referido conselho deliberar pela aprovação ou rejeição das contas apresentadas e, ato contínuo, submeter à apreciação desta Casa. Considerando a previsão do artigo 10, inciso 7 do Estatuto da Fundação, quando ocorreram o envio das prestações de contas da FERSB para a Câmara Municipal de Bauru? Quais foram os registros de valores em caixa referente aos convênios das UPAs Geisel, Ipiranga e Bela Vista, que permaneceram nos cofres da Fundação ao final do exercício financeiro de 2020?
As prestações de contas enviadas a esta casa, como eu já disse há pouco, vem por meio do relatório circunstanciado que é enviado anualmente. Anualmente, tá? Esse relatório circunstanciado é apresentado sim ao Conselho Curador para aprovação e posterior enviado não só à Câmara de Bauru, como à Câmara dos demais municípios também, tá? Bem como ao Ministério Público, o promotor curador das fundações também é enviado, me lembrando aqui agora, tá? Você tem os valores que se encontram em caixa dos convênios das 3 UPAs? Qual período, vereadora? Não, qual o valor que existe hoje em caixa das UPAs Gás, Ipiranga e Bela Vista? E aí? Referente a setembro de 2021, nós encaminhamos, visto já está fazendo isso mensalmente, à Secretaria de Saúde do município, o que nós tínhamos de resultado financeiro nas UPAs do Bela Vista, Gás e Ipiranga, que foi enviado como residual para posterior abatimento no repasse, tá? R$ 56.578,67 na UPA do Bela Vista, R$ 61.599,52 na UPA do Geisel e R$ 61.666,89 na UPA do Ipiranga. No curso do primeiro semestre de 2021, a população acabou por toda a consequência da pandemia, padecendo muito pela desassistência do poder público em relação ao fornecimento de atendimento assistencial para refrigério daqueles que padeceram vítimas da Covid-19. Embora os plantões contratados pela Secretaria Municipal de Saúde junto à Fundação não tenham sido efetivados em uma grande parte, os valores de repasse do convênio foram realizados regularmente, ou seja, a Prefeitura pagou os serviços por serviços que não foram prestados. O regimento interno da Fundação, no artigo 18, contempla as competências do diretor administrativo financeiro, dentre as quais eu destaco os incisos: considerando o lastro de plantões que não foram realizados pela Fundação ao período do final do segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, tendo esse último contabilizado mais de 800 plantões que não foram cumpridos, ou horas plantão. Isso é algo que nós voltaremos a discutir aqui nessa SEI com pessoas que estão sendo reconvocadas. Pergunto a Vossa Senhoria, quais medidas foram adotadas pelo diretor administrativo para fazer cumprir os termos contratuais, conforme a previsão do artigo 18 do regimento interno da Fundação? Quais foram as sugestões ou medidas adotadas pelo senhor quando da confecção dos relatórios de trabalho da Fundação para com a Secretaria de Saúde, no que pertine à correção dessas ocorrências, no descumprimento das disposições legais e contratuais, ora configurada? Bom, foi um período, acho que foi falado aqui diversas vezes, difícil, principalmente no quesito que diz respeito à contratação de mão de obra médica, prestador de serviço, uma dificuldade da gente estar preenchendo nesse primeiro semestre agora de 2021. Os plantões que assim não foram realizados ficam em conta, não foram pagos, né? Essas contas são apresentadas à Fundação, acho que também já foi dito aqui por diversas vezes, de forma quadrimestralmente, né? Temos 3 quadrimestres aí no período, se dando a última prestação de conta em dezembro do ano do exercício. Junto a essas prestações de conta é enviado o extrato bancário, que tem que corroborar juntamente com o que está apresentado na prestação de conta, ou seja, o confronto de que foi repassado com o que devidamente foi pago, tem que dar um resultado. Esse resultado tem que estar no final do extrato bancário e demonstrado à Secretaria de Saúde para que ela utilize da forma que convir. Então, assim, em nenhum momento nós deixamos de apresentar isso à Secretaria de Saúde, dizendo que aqueles plantões que não foram realizados estavam-se devidamente na conta e à disposição do município a fazer o que bem entender com essas sobras, tá?
No último dia 16, esteve aqui presente nessa CEI a senhora Eliane Colette da Rocha, diretora-geral da Fundação. Na ocasião, a representante da FERSB afirmou ter ocorrido devolução de valores advindo de saldo residual do convênio com a Secretaria de Saúde, diferente do que afirmou aqui o secretário municipal, Dr. Orlando Costa Dias, no dia 9 do mesmo mês. Quando ele foi questionado, ele descreveu que a Fundação não havia feito nenhum encontro de contas no curso dos anos anteriores e, consequentemente, neste também não teria promovido devolução de nenhum dos valores de convênios. Neste imbróglio, no qual está sendo apurado aqui o pagamento de serviços na casa de milhões dos cofres públicos municipais por mão de obra contratada, que podem, em alguns casos está comprovado, não foram realizados, eu pergunto para você como diretor administrativo e financeiro, quando ocorreram a devolução dos valores ditos aqui pela diretora-geral da FERSB? Qual o montante financeiro devolvido? A que convênio refere-se a devolução desta importância aqui mencionada? Quem motivou a restituição deste recurso aos cofres municipais? E como ocorreu a prestação de contas deste convênio, visto que a pasta da saúde tem afirmado que o convênio não acabou e que continua sendo prorrogado? Bom, eu só queria fazer um parênteses na questão dos 800 plantões que a vereadora coloca. Acho que uma diferença em questão de horas e plantões, tá? Acho que precisa ser feita uma correção aí. Até numa apuração que nós fizemos, poderia constituir até em 200 plantões, mas não 800 plantões, tá? Apenas uma questão que a vereadora já deixou claro que vai estar vendo. Com certeza. O que foi essa questão, essa divergência aí. Sobre as devoluções, se assim me permitir, gostaria de fazer até uma questão do histórico no que foi realizado, no que diz respeito à devolução e no que diz respeito à compensação, seja no próximo repasse, tá? E vou chegar até onde a vereadora questionou sobre a questão da última devolução, que foi referente ao contrato, do primeiro contrato do Covid, o 9814 de 2020. A primeira devolução financeira mesmo, e com enviado uma guia juntamente pela prefeitura para a gente fizesse a devolução aos cofres, se deu em 2017, março de 2017, que foi quando foi a mudança de contrato de gestão para convênio, a finalização. Foi devolvida a monta de R$27 mil, tá? Posterior a isso, em 8 de março de 2019, nós recebemos o ofício do então secretário Dr. José Eduardo Fogolin, que pedia que, devido aos casos de dengue, que fosse feita a contratação a mais, ou seja, a mais temporária, de 2 profissionais médicos por 12 horas, nas UPAs Ipiranga e Geisel, e 3 horas diárias na UPA do Bela Vista. Isso em decorrência da epidemia de dengue que ocorreu naquele período. Isso foi utilizado saldo residual do convênio, tá? Não foi feito nenhum repasse para este fim. De dezembro de 2019 a agosto de 2021, nós estamos num total de 2.385 horas de plantões, dando um total de R$ 388.725, foram colocados pediatras na UPA do Bela Vista, tá? O contrato da UPA do Bela Vista prevê a contratação de prestação de serviços médicos, né? E a prefeitura, com dificuldade no preenchimento de escala, solicitou que fosse utilizado o saldo residual para o preenchimento dessa escala. Então, de dezembro de 19 a agosto de 21, estamos fazendo esse preenchimento de escala também, que deu um total desse período de R$ 388.725. Sobre o contrato do Covid, o primeiro contrato, 981420, em 15 de julho, que seria referente ao 4º mês do contrato, foi utilizado o saldo residual para abatimento total da parcela, que seria no total de R$ 1.292.066,83. Nesse período, a prefeitura não fez nenhum repasse, foi utilizado o saldo residual do contrato.
No 5º mês desse mesmo contrato, foi abatido o valor, a parcela era prevista de R$ 1.085.152,99, foi efetuado apenas o repasse de R$ 235.913,96 centavos por parte da Prefeitura, ficando uma composição de saldo residual mais uma pequena parte do repasse. Isso do primeiro contrato 9814 de 2020 do Covid. O segundo contrato, o 10140 de 2021, que se encerrou agora dia 19. No 6º mês, em 15 de junho, a parcela prevista para repasse era de R$ 1.467.598. Foi apenas efetuado o repasse de R$ 323.465,31, sendo uma composição de saldo residual mais repasse para este último convênio. Quanto e do Geisel, que foi até nesta casa que foi enviada aquela renovação do convênio, que foi utilizada a parcela total, não foi feito o repasse, utilizado de saldo residual, que foi em junho de 21, de R$ 459.133, tá? Que é referente ao Geisel. Com referente à devolução que houve, que foi no valor de, esse sim, encaminhado uma guia, assim como a primeira lá em 2017, pela Prefeitura, solicitando a devolução do valor em determinadas contas, assim informada por ela, no valor de R$ 2.066.695,30, que ela ocorreu dia 6/9. Nós recebemos esse ofício de devolução dia 3/9 de 21, às 15h40. Você tem esse ofício? Tem. Foi enviado pelo secretário? Pelo secretário. Está aqui comigo. Está fundamentado? Sim. O senhor poderia fazer a leitura? Ou nos fornecer para que a gente faça? Posso fazer a leitura, vereador? Com certeza. Por favor. Data do ofício. Bauru, dia 2 de setembro de 2021. Processo número 136.184 de 2021. A Fundação Estadual Regional de Saúde, aos cuidados de Eliane Colete da Rocha, então diretora-geral. Assunto: devolução do saldo remanescente do contrato de gestão 9814 de 2020. Cumprimentando-o cordialmente, considerando o encerramento do contrato de gestão número 981420, o saldo remanescente no valor de R$ 2.066.695,30, conforme informado pela FERSB, vimos apresentar as guias de recolhimento para a devolução do valor. Ressaltamos ainda que estamos analisando as prestações de contas do último quadrimestre e dessa forma poderá haver outras guias de recolhimento com glosa deste contrato no final da análise feita pela Secretaria de Saúde e de Economia e Finanças. Permanecemos ao dispor para qualquer informação necessária e aproveitamos esse expediente para renovar os votos da mais elevada estima. Assinado pelo senhor Gersi Garcia, diretor de Visão e Controle, Bárbara Torrecires Pires, Sueli Alves e Dr. Orlando Costa Dias, secretário municipal de saúde. Foi recebido dia 3/9 de 2021, às 15h40 pela Fundação. Esse contrato refere-se a qual UPA? Ao contrato do Covid. Ao contrato do PAC. Isso, não só do PAC, mas das UBS e dos médicos que estavam por Covid, tá? Que não é referente exclusivamente ao PAC, há mais unidades também. Atualmente, a FERSB mantém algum dos convênios em decorrência da Covid, não? Se encerraram no dia 19 agora, vereadora, no último dia 19. Se encerrou? Se encerrou. E essa devolução aí refere-se ao atendimento global, ou só ao PAC Covid? Só o PAC Covid, é o contrato 981420, que foi o primeiro, tá? Esse que se encerrou agora em dia 19 é o 10140 de 2021. Foi a sequência desse, tá? Nós pedimos esses contratos dentro do... Sim. Já chegaram? Estão nas 7.200 páginas. Sim. Tá bom. Essa foi a primeira vez que pediu a devolução, porque você fez uma série de leituras desde 2017, mas você, na sequência mesmo, você já pontua pelo abatimento. Sim. Então, foram apenas encontros onde ocorreram abatimentos, consequência de algum outro trabalho. Deu sequência para o trabalho. Você citou aqui o Geisel, por exemplo, que foi aprovado por essa casa, não contou com o meu voto,
mas foi aprovado, inclusive que tinha vencido antes de vir para essa casa, e que já se mantinha. Naquele período, já se usou o saldo remanescente. Foi utilizado Porque estava vencido, veio para casa, mas quando veio para casa, já se encontrava vencido, já tinha um saldo. o saldo remanescente daquele contrato de 12 meses. Tá? E foi utilizado no abatimento da parcela, em junho de 2021. A casa aprovou um aditivo. Os primeiros meses desse aditivo foram pagos como? Com saldo? Foram feitos o repasse. Tá? O abatimento era do 12 meses anterior. Tá? Então a prefeitura continua fazendo o repasse mensal, independente de ter sido aprovado por essa casa. Não, mas a partir do momento que foi aprovado por essa casa, que a prefeitura passou a realizar o repasse. Não, mas foi informado aqui nessa casa, inclusive pela prefeita, que naquele momento se estava utilizando ainda um residual daquele convênio e que se essa casa não aprovasse naquela data, não havia mais saldo e, portanto, ela não teria autorização para novos repasses. Sim, foi utilizado o saldo residual, eu não teria mais como fazer o pagamento dos médicos a partir daquele momento, se não fosse aprovado aqui, a prefeitura efetuasse o repasse. Era essa a pergunta, era só isso que eu queria que você respondesse. Foi utilizado o saldo residual. Sim. O convênio 2128 de 2016, celebrado entre a Fundação e a Prefeitura para a prestação de serviços da UPA Ipiranga, prevê na sua cláusula 6ª a orientação sobre a utilização de recursos quando não empregados na sua finalidade, determinando ao conveniente, ou seja, a FERSB, realizar aplicações em caderneta de poupança e complementa com um parágrafo único descrevendo que os rendimentos apurados no mercado financeiro deverão obrigatoriamente ser computados a crédito do convênio. Considerando o término do convênio com as UPAs Ipiranga e Bela Vista, ocorridos no mês de junho de 2021, o senhor saberia me informar quais foram os rendimentos financeiros desses convênios no curso dos últimos anos? Eu não tenho o número dos rendimentos aqui para dizer para o vereador, eu posso até enviar posteriormente. Por favor. Tá? Mas o rendimento, de fato, é em caderneta de poupança, conforme previsto pelo Manual de Repasse do Tribunal de Contas. O dinheiro, a partir do momento que ele entra na conta por via de repasse, automaticamente ele vai para uma conta de investimento. Ele não fica em nenhum momento exposto direto na conta sem rendimento algum. Tá? Ele fica totalmente lá sob investimento. O investimento tem que ser seguro, por isso a caderneta de poupança, para que não haja nenhuma oscilação no mercado financeiro que venha a dar algum prejuízo a esse dinheiro que está lá investido. Eu não tenho esse número, mas a vereadora solicitando, eu posso fazer esse levantamento. Por favor, secretário, vai solicitar. O dinheiro que fica, o repasse que fica nessa conta de investimento é demonstrado também nas prestações de contas. Se for enviado a esta casa, pode fazer essa leitura, mas eu posso fazer esse levantamento também, se solicitado. Na contratação das PJs pela Fundação, qual é o grau de controle ou cuidado em relação aos responsáveis técnicos das PJs? Isso é separado ali dentro da Fundação? O doutor Carlinhos é o médico que vai atuar no plantão. Mas a PJ que ele atua pode ser do doutor Júnior. Independente do médico plantonista e independente do responsável da PJ, eu pergunto se, de acordo com a resolução, inclusive, nacional do Conselho Federal de Medicina, a figura do responsável técnico pela PJ é algo que tem um significado, uma relevância, tem um tratamento distinto dentro desses controles na Fundação? Nós estamos pedindo, a partir da última reunião da oitiva, quando a Eliane esteve aqui, nós avisamos e espero já tenha sido solicitado formalmente o envio da relação dos responsáveis técnicos das PJs, porque nós já havíamos requerido o número de PJs e o nome dos médicos plantonistas. Mas a figura do responsável técnico é uma figura que poucos conhecem, mas que, em se tratando de zelo com erário, de responsabilização civil ou criminal, tem uma relevância ímpar. Então eu te pergunto, qual é
tratamento dentro do setor administrativo financeiro da FERSB em relação a essa questão dos responsáveis técnicos das PJs? O controle da parte do credenciamento se dá muito pela Diretoria de Atenção à Saúde, que vai ser o próximo colega que vai estar falando aqui. Mas o que eu posso dizer à vereadora, no que diz respeito ao responsável técnico da empresa, quando é feito o chamamento público para realizar o credenciamento das empresas, há uma série de documentação que ela tem que entregar. Uma das documentações é uma certidão do CREMESP, que ele tem que fazer essa regularidade da empresa dele junto ao CREMESP. Quando este vai fazer essa regularização da empresa junto ao CREMESP, uma das solicitações do CREMESP é que seja indicado um responsável técnico da empresa. Nós solicitamos no credenciamento, faz parte do edital, essa certidão de regularidade do CREMESP que aponta, né, o responsável técnico. Então, na certidão do CREMESP tem o apontamento dessa indicação da empresa de quem é o responsável técnico. No caso da fundação, como a grande maioria das empresas é composta por apenas um prestador de serviço, vamos dizer assim, um sócio da empresa, acaba sendo ele mesmo que ele vai lá e se indica como responsável técnico. O senhor tem conhecimento da ocorrência de quarteirização na prestação de serviços por alguma das PJs? Quarteirização não tenho conhecimento. Não. As despesas de manutenção dos trabalhos da Fundação certamente são arcadas pelos cofres públicos municipais. Eu indago a você como ocorre o rateio das despesas da Fundação pertinente à Secretaria de Saúde e quais os valores de custeio para manutenção dos trabalhos no âmbito da FERSB. Eventuais valores ou sobras são devolvidas aos cofres públicos? Como que é esse controle mensal, quadrimestral, anual? Explica um pouquinho para a gente como é que se dá. Sobre o rateio de custos administrativos. A sede tem um custo, esse custo é rateado entre os contratos e convênios. Hoje, o município de Bauru e Pederneiras, que possui termos firmados com a Fundação, que arcam com essa despesa. Hoje, numa média, mês a mês, vou colocar entre custos de água, despesas fixas, água, luz, telefone, salários, aluguéis da fundação, na monta de R$150 mil, isso numa média, eu falando, tá? Um mês pelo outro. Mensal? Isso. Esses custos são divididos entre os contratos e convênios, Bauru e Pederneiras. Aí está o salário dos colaboradores? Sim, todas as despesas. Hoje o valor da sede seria, numa média, esse valor um mês pelo outro. E seria dividido entre os contratos e convênios. Como que é feita essa apuração? Há um controle de quanto aquele emprega. As despesas como água, luz, telefone é dividido de forma igual, porque não teria como a gente mensurar com quanto seria o custo para cada convênio ou contrato. Mas os serviços de cada empregado desempenha dentro da fundação, é feita uma divisão. Se ele está empenhado em 100% para aquele contrato, o salário dele vai ser custeado 100% para aquele contrato. Se as despesas daquele funcionário está em 50% para um, 50% para o outro, é feita essa divisão. Então, é feito um rateio administrativo de todas as despesas nos contratos e assim remetido à Secretaria, no caso de Bauru e Pederneiras, para esse rateio. É feita, anterior a isso, quando é enviado a proposta, uma previsão desse rateio. Se não for utilizado, esse valor fica lá, porque mensalmente eu tenho que apresentar todos os olerites, todas as contas, seja de água, luz, telefone, aluguel, todo mês para a Secretaria fazer a análise e julgar. Se alguma despesa ela entender que não é decorrente, ela é feita a devolução. Tá? Quantos e quais são os municípios que compõem? Hoje nós temos Bauru, Pederneiras, Agudos, Lucianópolis e Macatuba. Subscrevendo, contratando somente Bauru e Pederneiras? Bauru e Pederneiras. O tamanho do convênio com Pederneiras, você saberia me dizer?
Eu não trouxe o número aqui. Vocês fazem só urgência? Lá nós temos bastante serviço. Quando eu digo bastante serviço, seria desde o SAMU até especialidades médicas, como empregados CLT, enfermeiros, técnicos, auxiliares administrativos, assistentes administrativos. Ocorreu já em algum momento, desde o início dos trabalhos da FERSB em Pederneiras, algum tipo de ocorrência como a que se dá nessa casa, nesse momento? Algum tipo de procedimento investigatório? Algum questionamento? Não. Nenhum momento. O senhor informou aqui para a gente no início sobre a forma como se tornou diretor. E eu não poderia chamar esse procedimento de concurso público. Foi uma seleção de currículos, é isso? Eu encaminhei meu currículo. Isso, aí você foi chamado para uma entrevista. Isso. Porque no capítulo 4, o diretor, o inciso 2, o diretor administrativo financeiro tem ali as especificações técnicas, mas a previsão do estatuto é a contratação mediante concurso público. Só estou pontuando porque foi essa a razão da minha pergunta. Tem também, acho que uma previsão abaixo que fala que todos os diretores são de livre nomeação, se eu não me engano. A vereadora pode até ler com mais. O que seria extremamente contraditório, né? Se for de livre nomeação, não é mediante concurso público. Extremamente contraditório se isso existir. Nós pedimos a relação de cargos e salários, que já está com a gente. Não veio na tela listada. Não veio? Eles informaram no site da FERSB que tem uma relação. Veio naquela resposta. Poderia pedir ao senhor que nos fornecesse a relação, o organograma funcional com cargos e salários da Fundação, por favor? A vereadora solicitar, nós encaminhamos. Pode encaminhar. Não, já foi solicitado, é que a resposta foi dada para se ver no site. Eu gostaria de receber da Fundação. Se você vir encaminhar direto à Fundação, que a gente providencia a resposta. Só perguntar, há algum desencontro? Todos os pedidos, quando a gente investiga ou quando a gente quer ouvir numa audiência pública, numa reunião como a que tivemos aqui ontem da fiscalização e controle, normalmente a relação legislativa com o executivo se dá entre poderes, e por se tratarem de uma fundação estatal, porém de direito privado, a nossa relação se dá sempre em relação ao executivo. Então, todos os pedidos são feitos direto para eles, para que peçam a vocês. Da nossa parte, nenhum problema em solicitar de forma direta. Estou falando porque, como veio essa resposta oficial, e agora você está dizendo que se nós pedirmos direto, você nos envia, há algum ruído nessa frequência? Não, eu pedi à vereadora que enviasse direto, até para ter uma resposta mais rápida. Se Com certeza, nós vamos enviar. Porque acho que fica muitas passando de diversos departamentos. Seria porque é de conhecimento público isso? Seria por isso? Está no site, mas se a doutora quiser uma resposta mais específica, a gente pode filtrar isso. Entendi. Por favor. Dá para eu entender a resposta, né? É pelo portal Transparência, a gente tem que ter a divulgação dos salários e cargos no site. Né? Compreendo. Por enquanto é isso, presidente. Vereador Edmilson. Só uma pergunta só. Primeiramente, agradecer a sua presença. O senhor tem algum parentesco com algum funcionário da prefeitura? Minha mulher é servidora pública, há 14 anos, concursada. Tá. Qual o cargo que ela ocupa? Hoje ela está como diretora da divisão de gestão de DGTS, a divisão que ela atua. Ah, certo. E quando o senhor foi contratado lá em 2015, foi através de currículo? Isso. Tá bom, então. Obrigado. Só isso mesmo. Vou abrir a Sua palavra. esposa é PJ? Não, né? Não, minha esposa é concursada. Não, mas assim, ela é médica? Não. Ah, quadro funcional administrativo. Ela é enfermeira tá. concursada pela Prefeitura Municipal de Bauru. Tá. Vereador Carlinhos. Vereador Ivo, gostaria de fazer uso da palavra. Só queria fazer uma última, viu, presidente? À vontade. O número de médicos servidores que também servidores em Bauru, que também prestam serviço para a fundação, é grande? Eu
não tenho o número exato aqui, talvez o meu colega próximo que vai falar, ele vai ter esse número exato. Eu sei que hoje nós temos 137 empresas credenciadas. Certo. Eu não saberia afirmar com precisão para a doutora quantos seriam servidores. Ah, sim. Ok. Presidente, eu posso fazer pergunta? Sim, senhora. Doutora Fernanda, fica à vontade. Só se tiver algum vereador para perguntar, eu aguardo, viu? Só que eu não... Não, eu posso só esperar. pra não... Ladies first. Não, por favor, pergunta o senhor. Eu fico, às vezes, a pergunta do senhor é suficiente, eu não preciso perguntar. Não, Desculpe. pode ficar à vontade. A senhora tem prerrogativa, pode ficar tranquila. Obrigada da gentileza. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, porque na verdade eu não entendi direito, na consideração que ele fez o histórico sobre quando transferiu de gestão para convênio, houve um estorno e depois, então, vários transportes de valor, né? O saldo credor que existia a favor do município foi aproveitado para um aumento de demanda, de trabalho, solicitado pelo próprio município. Ele citou o caso da crise da dengue, depois os próprios problemas com relação à Covid, falou sobre pediatra na UPA, acho que Bela Vista. Nesses eventos em que a Prefeitura, entre a Secretaria de Saúde, solicitou o incremento, a maior contratação de profissionais, ela solicitava direto isto ou ela solicitava algum orçamento preliminar para a contratação ou o incremento desses serviços? Sim, primeiramente ela faz uma previsão, porque até então você precisa saber se a previsão que ela está fazendo, eu tenho saldo residual em conta para fazer esse abatimento no serviço, né? Então é feito sim, a prefeitura encaminha uma solicitação de estudo de quanto ficaria esse serviço e posterior, se estiver dentro do que tinha em residual, assim é efetuado. Ok, entendi. Obrigada pela explicação. Agora, num outro aspecto aí com relação à gestão, né? O senhor comentou que já administra, ocupa o cargo de diretor administrativo financeiro já de alguns anos, então, possivelmente essa resposta o senhor tenha. Neste intervalo, a FERJ teve muitos descredenciamentos de PJ e quais seriam os motivos? Se o senhor se recordar, pelo menos, de alguns exemplos. O credenciamento da PJ, a gente abre ele com constância, né? Não que abre determinado, não fica fechado, depois abre determinado período, ele fica aberto com bastante frequência. Eu questionei o descredenciamento. Sim, eu vou terminar a resposta, só um minuto. No que diz respeito ao descredenciamento das empresas, muitas delas, às vezes, se ela vai começar a prestar uma residência médica ou está saindo do município para ir prestar em outra localidade, ela solicita o descredenciamento. O que eu tenho conhecimento até então, todos esses anos, muito se deu por essa questão, de ou ele está saindo para estar realizando um outro serviço de forma não em outra cidade, ou está fazendo algum estudo, seja de residência, e solicitou o descredenciamento. O que eu me recordo foram esses os motivos que houve descredenciamento, mas é bastante constante que entre outras empresas no lugar. As saídas mesmo são poucas, que eu me lembro. Então, o senhor não tem a informação se a FERJ descredenciou uma PJ, sempre uma solicitação da PJ ser descredenciada, é isso que eu entendi? Sim. E em relação aos servidores não, em relação aos funcionários contratados via contrato de trabalho, carteira de trabalho, que a FERJ tem nos seus quadros. Como que funcionam essas rescisões? Vocês mantêm uma provisão financeira para essas rescisões?
Sim, são contratados via processo seletivo público, né? E nos contratos, conforme previsão até orientação do próprio tribunal, que se faça uma provisão em conta dessas rescisões. Essas provisões são atualizadas mensalmente pelo escritório de contabilidade até para que fique atualizado o valor lá, de forma que ao final do contrato, seja por uma desmobilização ou por final do contrato mesmo, ou por solicitação da própria pessoa, que a gente tenha já esse fundo de provisão, essas custas, né, que vai ser utilizado para rescisão, de forma a não vir onerar o município a mais do que já está previsto no repasse. Então, cada repasse tem, no caso, os que possuem contratação de pessoas, tem essa provisão aí para que seja feita ao final sem custear mais o contrato. Então, nesses repasses, nessa devolução feita agora em setembro e nos repasses aproveitando para o complemento de trabalho, esses saldos utilizados não impactaram nessa reserva de rescisão e desmonte na necessidade de indenizar, etc., os colaboradores. Isso já está previsto, não está envolvido nessa devolução, é isso que o senhor está me dizendo? Não, as devoluções que nós fizemos, nós temos o cuidado de ver se o contrato ainda está vigente, que essas previsões fiquem a contento do valor total que seria para uma desmobilização de contrato, vamos dizer assim. Entendi, a reserva então está feita, né? E a FERSP tem alguma ação judicial em que ela é ré na justiça civil, federal ou trabalhista? Se eu não me engano, possui duas, que até foi previsto como possível no balanço patrimonial que ela atua. Se eu não me engano, são duas reivindicações, eu não me recordo agora do que seria, mas são duas trabalhistas que têm essa previsão até dentro do balanço patrimonial. Eu agradeço, presidente. Fica uma sugestão de solicitar um relatório dessas ações trabalhistas para saber o impacto financeiro, mesmo estando previsto em balanço, só como sugestão, para que a gente tenha aí toda a cautela na conclusão, que a relatora possa ter esse acesso. Muito obrigada aí pela oportunidade. A gente vai fazer, então, esse encaminhamento, tá? Para solicitar informações sobre essas ações trabalhistas. Eu ia complementar a pergunta da senhora, perguntando se você sabe se essas ações são exclusivas de Bauru ou são de outros municípios? Essas duas que estão em curso, eu não me engano, são duas, tá? Mas eu não... essas que estão em curso, vamos dizer assim, são referentes a Pederneiras. Pederneiras, isso. Ah, tá. Para entender também, porque Bauru ficou solidária, né, em função disso, né? É um convênio com 6 cidades, né? Na verdade, a gente encaminha, se tiver vir a ter algum custo, seria para Pederneiras, nesse caso, porque o empregado atuou diretamente lá no município, não atua em nenhum momento aqui em Bauru. Entendi, ok. Eu tenho algumas perguntas, mas acho que a maioria daqui já foi respondida. A doutora Fernanda fez uma pergunta também que eu ia me ater sobre o comportamento, ineficiência, falta seguida. Esses não foram os motivos de desligamentos de PJ, né? Que eu me recordo, não. Também outra coisa interessante que você me falou, sobre os 800 plantões, que na verdade não são 800, são 200 plantões. Nós fizemos uma apuração em torno de 200 plantões. Podemos até encaminhar necessariamente. Isso tem relatório, tem documentado? Temos relatório, sim. Já foi solicitado? Vamos solicitar? Já foi solicitado porque o número de horas ou plantões também não bate com as informações dos diversos que passaram aqui. Há menção em mais de 1.200, há um levantamento de 800, enfim, só mesmo uma análise detida sobre os números reais dos relatórios fornecidos para a gente chegar a um número de horas ou plantões real. Pode estar dando uma divergência na quantidade entendendo horas plantão ou plantão de 12 horas. De qualquer forma, a ocorrência de uma única hora ou um único plantão já seria suficientemente grave. Como a gente aqui, seja hora ou plantão, estamos falando da ordem de centenas, e na fala de uma das pessoas que passou aqui na oitiva, passa da milhar, é realmente muito preocupante. Outra pergunta, eu ouvi com atenção as respostas que você passou e
o fato de você estar desde 2015, o aparecimento do Demerval, que a gente já não conhecia, não sabe quem é, mas saberemos quem é o... Nem eu conheci também. Vamos conhecê-lo agora. De 2014 a 2015 foi o Demerval, né? Você me disse que houve uma primeira devolução em março de 2017. Perfeito. Que os encontros de contas são feitos com audiências, as audiências quadrimestrais do orçamento são discutidas. E as prestações de contas mensais que são encaminhadas à Secretaria de Saúde. São encaminhadas e são lidas aqui, como sempre, né? É meu primeiro mandato, então eu tenho que perguntar. Então, me parece que havia esse cuidado. Houve a mudança do contrato, de contrato para convênio. Aconteceu uma segunda devolução em 2019, é isso ou eu estou equivocado? Não, em 2019, a partir daí foram compensações nos repasses, né? Compensações. Isso, ou solicitação de serviço para utilização de saúde residual, como eu disse. No caso da dengue, os pediatras na UPA do Bela Vista. Tá. Dentro desse olhar... E a devolução agora de 6/9, tá? Quero saber a sua opinião a respeito, claro que é a sua opinião. E nós vamos também confrontar com os documentos. Você acredita que isso, dentro do que é contratado e do que é conveniado, está dentro da legalidade, está dentro da legitimidade, essa prestação de contas? Ou encontro de contas, ou repasses? Está previsto no convênio? Vou falar o que parte da fundação. Nós temos que fazer a prestação de contas a cada 4 meses. Essa prestação de contas nós deixamos claro à Secretaria de Saúde o que foi utilizado, o que não foi utilizado dentro desses 4 meses e informamos o que tem de saldo residual, inclusive encaminhando o extrato bancário. As informações têm que estar incorretas uma com a outra. Se a Prefeitura entender que em algum momento ali alguma despesa não está ok, ela tem todo o direito de efetuar essa glosa. Como a prestação de contas se dá a cada 4 meses, né, o terceiro quadrimestre vai se dar em dezembro, né, como foi falado aqui outras vezes que eu ouvi, que a questão de encontro de contas ao final do exercício do ano seria em dezembro ou janeiro, se não me engano. Por parte da fundação, nós entregamos, nós demonstramos o que tem de residual a todo momento. Eu não tenho, como foi feito agora, é preciso que a Secretaria nos encaminhe uma guia indicando a conta para que a gente faça a devolução. Sim. Ou que a Prefeitura indique que se a gente faça essa utilização, se ela faça um repasse menor do que ela está previsto. Então, assim, por parte da fundação, que eu posso falar, nós estamos corretos no que diz respeito à pergunta do vereador. Eu pergunto isso, Ed, porque no mês de fevereiro ou março, um desses relatórios passou pela Comissão de Justiça e passa pela Comissão de Economia. Eu participo das duas e esse relatório específico chegou a minhas mãos. E eu e meu gabinete, passamos a analisar, porque entendíamos que precisávamos compreender como é que funcionava. Como eu disse, eu estou aqui engatinhando, estou aprendendo. E foi quando apareceram algumas incongruências e nós fizemos a solicitação, pedimos e fizemos uma solicitação de audiência pública a respeito da FERSP. Mas, então, agravou-se a pandemia. Nós tivemos aí um aumento muito grande de casos, todo mundo entrou num turbilhão de emoções e nós entendemos por bem retirar a audiência pública, porque logo em seguida já veio a CEI da pandemia. Então, seria assuntos correlatos e tudo mais. Então, entendemos, o gabinete entendeu que seria mais importante aguardarmos todas as informações que viriam pela comissão da CEI da pandemia, ou melhor, pela CEI da pandemia, da qual também fiz parte. Então, o que eu percebi é que a provocação que foi feita no começo do ano, inclusive pedindo informações à FERB, você deve ter essa informação, é que aconteceu, então, uma sistematização desses encontros de conta. Você me disse aqui também que nos últimos meses,
meses deste ano, Últimos 3 meses. tem sido feito regularmente. Mensalmente. A solicitação da Secretaria, em uma reunião com o atual secretário, doutor Orlando, nós entendemos. A princípio foi pedido que fizesse bimestralmente, né? Mas aí ajustamos todos os parâmetros e estamos fazendo mensalmente isso. Isso tem sido feito, então, a partir desse ano. Em todos os contratos e convênios, mensalmente, a pedido da Secretaria. Entendi. Juntamente, isso a gente faz vou dizer assim, uma prestação prévia mensalmente. Entendi. Quadrimestralmente enviamos todo aquele montante de notas fiscais para fazer a avaliação. Apenas foi um a mais, vamos dizer assim. Entendi. Então, está dando um plus. Né? Continua o processo quadrimestralmente da mesma forma. Entendi. Eu queria entender isso porque talvez a gente poderia ser leviano, dizer que não aconteceu nos anos anteriores, poderia dizer que nunca foi feito. E, pelo que você me diz e pelos relatórios e os depoimentos, eu acredito que ela acontecia. Isso é uma impressão minha. Quero deixar isso bem claro. E pelo que você me garantiu também, através dos documentos, que isso foi mais asseverado agora, nesses últimos 6 meses. Estou correto no raciocínio ou não? Está correto. Tá bom. Bom, eu particularmente não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que, não sei se temos mais alguém. Vereadora Estela, gostaria de fazer mais alguma colocação? Uma última só. O senhor saberia me dizer qual que foi a modalidade quando venceu os 5 anos das 2 UPAs esse ano, em junho? Qual a modalidade utilizada para continuidade do contrato? O contrato foi prorrogado por excepcionalidade, por um dispositivo da 8666. Eu não sabia. Aí, como que eu posso dizer à vereadora? O município encaminhou a nós um e-mail dizendo se a gente teria interesse nessa prorrogação. A fundação respondeu. O dispositivo foi a prorrogação por excepcionalidade. Nesse momento também não houve um encontro com devolução. Deu sequência. Deu sequência, mas nesse momento já vinha acontecendo mensalmente, como disse ao vereador, o presidente agora. Só isso. Bom, eu quero então agradecer o Ed pelo tempo gasto. Eu espero que os nossos pedidos sejam atendidos pela FERSB, entendendo também que a gente poderia obter esses dados, mas a conversa sempre é mais produtiva, é mais rápido, né? E é mais específico para aquilo que a SEI se dispõe a analisar. Então, eu quero agradecer a sua presença e quero passar a palavra a você, para você fazer as considerações finais e despedir para que a gente possa ouvir o próximo convidado. Eu agradeço, em nome do presidente desta comissão, o convite. Fico à disposição, a Fundação está à disposição a qualquer questionamento que venha a ocorrer futuro. Agradeço pela cordialidade com que eu fui tratado, tá, pelos membros. E fico à disposição. Ao que precisar, estou à disposição. Ok, obrigado. Deus abençoe. Vamos então continuar. Muito obrigado mais uma vez. Algum encaminhamento? Presidente, apenas para que fique registrado que a gente faça também o convite ao Demerval Antônio Gregório, que foi, então, o primeiro diretor administrativo financeiro. Demerval Antônio Gregório, é isso? Então tá bom. Okay. Deferido, senhora relatora. Eu vou pedir aqui a gentileza de todos que participam, né? Já conversei com os vereadores aqui presentes. Vou ter que ser substituído aqui pela vereadora Estela Almagro, que vai dar continuidade à nossa reunião, vereadora, por questões particulares de saúde. Eu devo sair daqui mais uns 10 minutinhos e para dar tempo. E aí, então, a vereadora Estela Almagro vai dar continuidade com o apoio dos demais vereadores que estão presentes. Muito obrigado. Valeu. Bem, doutor. Bom dia. Doutor
Dr. João Paulo já está presente, a gente pode até antecipar alguns movimentos já. Muito obrigado, doutor João. Obrigado. E esperamos tratá-lo com educação também, né? Civilidade que o senhor merece. E agradecer a sua presença, é muito importante. Eu repito o que eu falei para o seu Ed. Mostra respeito pela comissão e nós queremos também devolver esse respeito. Vou passar a palavra ao senhor, para o senhor fazer as primeiras colocações. O seu consultor também, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço, eu acho que é muito importante. Antes de tudo, antes de mais nada, com muito respeito também, responderei as perguntas da toda a comissão e dos nobres vereadores. E eu agradeço por estar aqui presente, porque eu acho que é uma grande oportunidade da Fundação se fazer visível e mostrar a seriedade com que o trabalho todo é desenvolvido. Eu sou João Paulo Issa, daqui de Bauru, nascido. Eu venho de família daqui de Bauru. E durante a minha vida profissional, que já fazem 35 anos, eu tenho assumido vários cargos de desenvolvimento profissional, de assunção em diretivas, na diretoria do Pronto-Socorro Municipal no passado, na Maternidade Santa Isabel, do Hospital da Unimed. E então, eu acho que justamente por esse histórico de desenvolvimento é que fui convidado a apresentar credenciais também para passar por um processo dentro do Conselho Gestor da Fundação, e fui escolhido já há 4 anos, desde 2017 eu tenho trabalhado na frente da Fundação. Ok, então muito obrigado. Feitas as apresentações, vereadora Estela, passo a palavra à senhora para fazer as suas perguntas. Bom dia, senhor João Paulo Issa. Agradeço o comparecimento presencial. Vejo que o senhor se faz acompanhar. O senhor poderia apresentar a pessoa que o acompanha? Exclusivamente pelo fato de eu estar mais direcionado à situação de função dos profissionais, muitos dados da parte administrativa, estatutária, eu não tenho. Então, o doutor veio nos acompanhar no esclarecimento desses dados que, eventualmente, eu não teria. Ok. Presidente, eu pediria, já que dentro de algum tempo o senhor terá que sair por razões de compromisso de saúde, e como a vereadora Chiara parece que está com uma dificuldade de entrar virtualmente, eu pediria que o senhor consultasse o jurídico da casa. Haja visto que eu recebi informação agora que na programação da Jovem Pan eu recebi uma ameaça do locutor Alexandre Pitoli, nada velada, mas eu pretendo tomar providências jurídicas e legais, então, portanto, eu pretendo também deixar nos próximos instantes os trabalhos da SEI. E eu perguntaria sobre o número de quórum necessário para a gente ter sequência com todos os... São mais 2, né? O João Paulo e depois nós temos ainda o Dr. Bugalho. Sim. E aí eu pediria que a secretaria localizasse o nosso consultor jurídico para saber sobre o andamento dos trabalhos. Sim, senhora. Ele está aguardando, inclusive, acompanhando virtualmente lá na sala de consultoria jurídica. Ele deve vir aqui já, imediatamente, para... Quero dizer que dei entrevista na Jovem Pan, porém não ameacei, senhora. O senhor não faria. Jamais. Não é? Fazer uma discussão aí tá difícil, hein? Quero mandar na cidade. A gente gostaria de continuar? Vamos
continuar até que eles façam... Isso é 2 S. Isso, os dois S. E o cargo? A senhora quer sentar-se aqui à mesa já? Saúde, diretor de atenção à saúde. Eu devo O senhor já vai sair? 5 minutos. 5 minutos. Pode ser. A senhora já fica à mesa e eu consulto lá. Assessoria jurídica. Mais um minuto. Pois é, eu estou aqui com o doutor João e eu vou ter que ir ao médico. Nem começou a 6 e já está doente. Eu não conseguiria cuidá-lo, doutor, o senhor, São porque 58 mil quilômetros. até a vereadora Estela pode ser que eu sou ginecologista. Mas Bira. Melhor retirar do registro. Vamos então, enquanto eu vou fazer as perguntas que eu tenho aqui, enquanto o Lima chega para nos esclarecer sobre a continuidade. Seu João Paulo, no curso de final de 2020 e os primeiros meses de 2021, a gente acompanhou a população bastante desassistida pelos serviços médicos da rede municipal, dado ao momento pandêmico que vivíamos. Os vereadores dessa casa foram procurados incessantemente com pedidos de vagas, reclamações quanto à demora do atendimento médico e, por vezes, a falta de profissionais médicos na rede de urgência. A despeito do momento pandêmico, o plano de trabalho pactuado com a Fundação previa o preenchimento de escala médica nas UPAs, condição que não fora realizada em sua plenitude, posto que foram contabilizadas centenas, eu vou chamar de centenas para não falar que é 1.200, 800 ou 200 ou 300 plantões. Considerando a previsão do artigo 18 do Regimento Interno da Fundação, que atribui como competência do diretor de atenção à saúde, inciso 14, elaborar relatórios técnicos sobre o andamento dos trabalhos, bem como sugerir medidas para corrigir eventuais ocorrências no descumprimento das disposições legais e contratuais. Pergunto a Vossa Senhoria, quais foram os apontamentos descritos nos relatórios do senhor, sugerindo medidas para minimizar os efeitos da falta de assistência médica das pessoas jurídicas contratadas pela Fundação para atendimento à população? Bom dia, vereadora. Eu acho que cabe uma série de informações do momento que a gente viveu diante desse problema todo. A pandemia veio num momento onde a gente tinha pleno controle de todos os plantões e a falta eventual de plantonistas era eventual mesmo, não tínhamos falta de plantonistas. Entendendo que falta não é porque ele faltou ao serviço, é porque nós temos uma escala, nós temos um grupo de empresas contratadas e essa escala eles ocupam diante da sua prerrogativa pessoal os plantões que ele eventualmente já cumpre em outros locais. Então, nós temos uma escala fixa, parcial e vários outros plantões que ficam em aberto para cobertura diária. Esses plantões são oferecidos mensalmente. Quando a gente faz a escala fixa, eu libero os buracos de escala para que eles se inscrevam neste horário. Então, a maioria dos dias que passamos diante da Fundação, nós tínhamos inscrições normalmente e iríamos fazendo a opção de um ou outro profissional diante da necessidade do serviço no momento. Às vezes, por termos profissionais iniciantes no serviço, a gente precisava de um mais experiente ou escolhia o mais experiente e, às vezes, por terem profissionais mais experientes, eu colocava um iniciante para que fosse adquirindo a tônica daquele processo. Então, quando eles se inscreviam, ocupavam essas vagas. Quando eles não se inscreviam, essas vagas ficavam em aberto.
onde a gente procurava ter um mínimo necessário de profissionais atendendo. Então, a desassistência da população, eu creio que ficou em cima do volume de atendimento e não especificamente pela ausência de profissional. Às vezes, o atendimento requer um tempo de atenção maior e isso acaba provocando uma demora de atendimento. O número de profissionais dentro da unidade acabou necessitando de um plus, de um acréscimo, e esse acréscimo não tínhamos como resolver em velocidade que fosse aceita pelo grupo de plantonistas e não tínhamos como resolver com as necessidades impostas ou sugeridas à Secretaria de Saúde. Então, várias vezes sugerimos que a Secretaria de Saúde ampliasse o atendimento num momento ou no outro, ou colocasse um plantão a mais aqui ou ali. Mas tudo era em função do saldo residual ou não, que a gente teria que atender. O plano de trabalho estabelecido foi cumprido sempre na sua totalidade. Essa totalidade estabelecia que a gente teria que manter pelo menos 85% do número de plantonistas dentro da unidade. Então, o nosso plano de trabalho foi cumprido na sua totalidade. Eu vou te apresentar Doutor João, eu tenho aqui uma série de perguntas que eu queria fazer, inclusive gostaria de ter prestado um pouco mais de atenção à resposta que o senhor me deu. Mas como o senhor viu, nós estávamos aqui costurando a sequência dessa oitiva, porque o vereador Bira, com o compromisso médico, vai ter que se ausentar. Com a licença do vereador Meira, nós não temos um substituto como quinto membro na comissão. E somente o vereador Locadora poderá permanecer na medida em que a vereadora Chiara está também com atribuições lá na universidade. E eu vou ter que sair porque fui alertada, de fato, de uma ameaça de morte por uma rádio local. E eu vou tomar providências jurídicas. Então, consultando o jurídico aqui, nós não teríamos quórum para dar continuidade com a permanência somente do vereador Locadora. Eu sei dos transtornos, mas para que não haja prejuízo de apenas repassar perguntas para que alguém faça, eu consultaria o senhor sobre a possibilidade de voltar a essa casa numa outra data para dar sequência, até porque depois do senhor nós temos ainda o doutor Bugalho, para quem nós temos muitas perguntas a respeito das questões jurídicas envolvendo a relação e a fiscalização da prefeitura em relação a FERSB, porque de fato, infelizmente, como é um caso de força maior, eu não posso me manter, eu tenho muito mesmo compromisso de poder ouvir cada um dos que passaram por essa comissão, porque eu tenho a responsabilidade da relatoria e isso é muito importante. Claro que nada nos impediria, não fosse a questão do quórum, de poder ouvir depois, porque fica tudo gravado naturalmente. Mas eu indagaria do senhor se há um inconveniente em nós suspendermos a oitiva, alterarmos também com o próximo, que seria o doutor Bugalho, e se haveria a disposição do senhor em retornar essa casa numa outra data. Eu tenho disponibilidade, mas tenho meu tempo muito compromissado em relação às coisas que tenho desenvolvido. Então, eu gostaria de ter também a oportunidade de falar. Quando? Não posso nessa data. Sem problema. O secretário da CEI, o Augusto, falará com o senhor e na data em que for mais oportuno o senhor retorna, assim como nós fizemos com a prefeita, que também viria hoje à tarde e também por outras razões solicitou um reagendamento e já foi deferido hoje e foi reagendado para o dia 8. Então, aí nós poderíamos fazer dessa forma. Pode ser, Augusto? Não sei se isso é possível, se a vereadora precisar de alguns dados muito numéricos, se puder me mandar alguma coisa antes. Com antecedência, sem problema. Responder as perguntas com mais dados. Com certeza. Como o senhor Ed precisou de algum tempo para ir buscar dados. Sim. Se a vereadora puder me passar as perguntas ou esses dados necessários, eu levanto e já trago tudo em mãos. Fique tranquilo. Bom, não havendo problema para ele, como nosso presidente aqui já saiu e já tinha me passado a relatoria, a presidência, aliás, eu vou declarar, então, encerrada
oitava, né? Nona reunião da comissão, pedindo que seja contratado também nosso próximo, que seria o doutor Gustavo. Já está aqui? Doutor Gustavo. Eu lamento, o senhor já ouviu, não preciso repetir, mas infelizmente nós não poderemos dar sequência nessa manhã às oitivas, haja visto esses fatos que ocorreram agora na manhã e que realmente eu não poderei permanecer à frente aqui dos trabalhos da C. E aí você também pode, Augusto, com a deferência dessa CEI, reagendar com o Dr. Gustavo Bugalho a data que melhor lhe aprouver, desde que dentro dos próximos 30 dias, que são os 30 dias autorizativos aí do trabalho da CEI antes da prorrogação. Bom, nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrado os trabalhos, então, dessa nona reunião da Comissão Especial de Inquérito da FERSP.